Vamos compartilhar a tela, então, o livro do capítulo 17. Oi, tudo bom, João? Sim. Belezinha. Faz as atividades que eu tô esperando, tá bom? Já cobrei todo mundo. Aqui você entrou agora, eu tô cobrando vocês. Vamos lá. A gente vai falar hoje, então, sobre bacias hidrográficas, certo? Então, bacia é um conjunto de coisas. Isso que a gente fala bacia, tá? Mas hidrográfica, conjunto de que coisas? Um conjunto de rios. Hidro vem de água, tá bom? Então, bacias hidrográficas são formadas por um conjunto de rios, certo? Então, e tem um rio principal e os seus afluentes, que são esses outros riozinhos que saem do lado, que nem a gente vê aqui na imagem. Então, tem o rio principal e os afluentes, que são esses outros rios, tá? E que tem aí uma certa cadeia de montanhas que acabam dividindo esses rios e alguns dos afluentes acabam se encontrando, tá? Aqui tem vários números e aqui a legenda para a gente ver o que são esses números, tá? Então, olha aqui, o que seria essa região? É onde o rio começa, tá? Geralmente é topo de uma montanha, né? Que ele vai tendo a caída ali e inicia-se o rio. Os menores desaguam nos rios maiores ou até no mar, tá? Então, olha aqui, de um rio para o outro, eles vão desaguar. Tá bom? Número 3, aqui ó. Canal pelo qual a água de sedimentos se deslocam em períodos normais. Quer dizer, esse 3 é esse meio do rio. O que é sedimentos que se deslocam? É só isso, ó. Embaixo do rio não é terra? É, não é? Sim. Conforme o rio vai descendo, ele vai levando essas terrinhas que estão embaixo do rio. Essas terrinhas que estão lá embaixo do rio que a gente chama de sedimentos, certo? Então, desloca-se, move-se sedimentos conforme passa um rio? Sim. Alguém já parou para olhar o rio Mogi Guaçu? Já parou na ponte ali para olhar o rio? Vocês viram a cor da água? Já viram a cor da água do rio? Pelo amor de Quando eu Deus. era criança, eu passava muito pelaquela ponte, eu sempre parava para olhar o rio. Eu andava naquela ponte muito. Na hora que eu tô passando, tipo, pra ir na casa do meu pai, eu vejo o rio. Então. Eu passava muito a pé, porque eu sempre morei ali perto. Eu não consigo olhar para a ponte, nem para a água, porque eu tenho medo. Tá, a água do rio, gente, é cor. Deixa eu ver o que eu falo pra vocês. Cor de bala de caramelo. Ou aquele chup-chup de doce de leite. Ah, eu nunca experimentei chup-chup de doce de leite. Tem aquela cor. Por quê? Porque ele, conforme o rio vai descendo, vai misturando com os sedimentos, com aquela terra que tem lá embaixo, certo? Então, o que seria esse 3 aqui, esse canal, onde passa o rio com mais velocidade e que vai descendo e levando, então, as terrinhas, aqueles sedimentos que tem lá embaixo do rio, que acaba se misturando com a água e sendo levado. Certo? 4. Linha que indica a separação das águas que fluem para as bacias vizinhas. Certo? Então, essa aqui é uma divisória entre um rio e outro e que acaba atravessando aí algumas águas. Trecho final do rio é onde ele vai se desaguar, onde vai encerrar o rio, tá? E os 6 aqui são as faixas de terra que ficam em volta do rio, tá? E esse conjunto de coisas aqui, ó, que tem na imagem, tá vendo? Vários rios, vários afluentes, e tem, né, os sedimentos, e tem as bordas, e tem tudo isso aqui a gente chama de bacia hidrográfica, tá? Então é um conjunto de coisas. Tudo bem?
Sim. Ao longo do caminho do rio, olha que linda a imagem do rio, né? Então a água tem essa cor por causa dos sedimentos, da terra, das coisas que ficam aqui embaixo, que acaba misturando com a água, né? Ao longo do caminho, desde onde ele nasce até, né, a foz, onde ele vai desaguar, podemos indicar porções de seu curso, voltada para o sentido da nascente do rio ao longo do curso superior, né? A área denominada montante, voltada em direção à foz, ao longo do curso inferior, encontra-se o justante. Então, gente, aqui, tá vendo que ele está desaguando? Aqui é o mar. Então, tá vindo um rio e ele deságua no mar, tá? Isso aqui é lá em Foz. Não é em Foz do Iguaçu, não, tá? Bom, lá na Bahia, essa região, tá? Então, lá na nascente do rio, a gente chama de montante. E quando ele se encontra aqui, a gente chama de jusante, certo? Ao lançar as águas no oceano, isso que está acontecendo aqui. O rio traz consigo sedimentos. O que é os sedimentos? Tudo que o rio passa, tudo que a água leva, que está ali embaixo do rio, né? Que vão se acumulando e podem se espalhar, formando várias ilhas. Olha aqui. Então, são sedimentos, essas terras, né, que vai trazendo, que o rio vai trazendo. E conforme ela vai desaguando no mar, esses sedimentos vão encostando e formando aí algumas pequenas ilhas, tá? Alguns com braços, como esse aqui, e vai formando essa ilha. Aí eu Francisco. Esse daí é bem sem próximo, eu né? Isso já é verdade, tá? Essa São Francisco, por isso de dizer, né? Se vai ser importante, que vai ser um vários rios, certo? E a gente tem uma imagem baseada e aumenta aqui. Baseada em uma então, é isso, tá? Então, são as pés de que estão sempre acompanhando essa vegetação, uma complexa rede, certo? E olha, onde tem o solo de descer, de manter erosão, protege o solo, protege o rio. A rio, ela pode acontecer de desarrancar, sabe? Ele empurra soterrando alguns rios. Apesar do rio, tem oportunidade de viver, você tem mata acompanhando o rio, né, inteiro. Isso ajuda bastante a preservar os rios. Tá bom? Rio, então, olha esqueci o nome, né? Esbarra de energia. Se tiver reforço, bem a força de turbinas, tá? E gerando energia. Então, a gente chama de usinas hidrelétricas, vai barrar a força da água para gerar turbinas gerando energia. Certo? Então, no decorrer do ano, o volume de água de um rio se altera entre períodos de cheia e de vazante, e de seca, né? Então, dependendo da época que tem mais chuva, os rios enchem mais. Em época de seca, eles, né, diminuem a água. Chamamos essa variação de regime fluvial. Mas época de mais cheia ou época de menos cheia, a gente chama de regime fluvial, tá? Então, depende muito da chuva, onde nasce esse rio, temos coisa aí, né, que faz o rio diminuir de água, o sinado de regime nival. Então, tem é aquele rio que nasce lá da fonte, da mina. Então, tem época que a mina pode estar tendo mais água, época que a mina está tendo menos água, e isso é o regime fluvial. Aí, o regime nival é quando... Vocês sabiam que tem algumas montanhas tão altas e que lá em cima tem tanto gelo que só de derreter esse gelo cria um rio? E esses rios são criados só por essas águas dessas geleiras, né? Em cima, esse gelo que vai sendo derretido. E esse nível, legal, né? Então é muita montanha, muito gelo que vai derretendo e forma rios. E tem muitos rios até grandes no mundo que é formado assim, tá? E esses rios que são por causa das geleiras formadas, a gente fala legal, tá? E outros, né, são limitados pela regime fluvial, certo? Então é isso. Então é isso. Tem várias formas que e ele pode ter cheia e a gente cheia.
um muito utilizado, né, dando peixe bom para a e o é o sabe né, gente? A produção de energia de muito né, foi uma barragem, né, muito pesado, muito forte, uma água legal, né, e eles só isso. Então, tem muita água, e chega ali, cara, e começa a olhar no essa força bastante, uma muita força, e a energia e vai levar energia, formar, tirar, levando energia, certo? Então, a hidrelétrica funciona mais ou menos assim. Olha, aqui nos recortes, quem quiser ir olhar no livro, né, dá para ver o mapa do Brasil e quantas bacias hidrográficas a gente tem. Muitas, né? Cada corzinha dessa é uma bacia hidrográfica diferente. Nós somos aqui no Brasil muito privilegiados porque a gente tem muitos rios, muita água, né? A gente vê aí no mapa. Então, essa bacia hidrográfica maior é a bacia amazônica, certo? Ela é a maior, né, do Brasil, porém, ela não pertence só ao Brasil. A bacia amazônica, pode ver que os rios que saem daqui, ó, vêm para outros países, como Bolívia, Peru, aqui em cima também, Suriname, Venezuela, Colômbia. Então, a bacia amazônica vai pegar outros países também, de tão grande que ela é. É a maior bacia do mundo. Sabiam disso? É a bacia amazônica. Porque ela não está só no Brasil, ela pega outros países, que ela é bem maior do que só isso que a gente vê. Tá? Então, a maior do mundo é a bacia amazônica. Só que, qual é a maior bacia do Brasil, que pertence só ao Brasil? É essa outra verdinha aqui, Tocantins, Araguaia. Nossa, Pro, mas você não falou de falar que a maior do mundo, a maior do Brasil é a amazônica? É, mas ela não pertence só ao Brasil, ela pertence a outros países também. A maior bacia amazônica, que é só nossa, só do Brasil, é essa aqui, Tocantins, Araguaia. Que é essa outra verdinha mais escura. Deu para entender isso? Diferença? E aí as outras, né, gente? A outra mais importante é essa aqui do Paraná, certo? Depois vem a do Rio São Francisco, tá? E as demais aí menores. E a gente vê que o Brasil inteiro é cheio dessas bacias, lotadinhos, então, de rios, certo? Principais bacias hidrográficas do mundo. Aí a gente vê um outro mar e tem as principais bacias do mundo. Para de riscar a tela. Ei, João, pelo amor de Deus. Coitada da Pro, meu. Só Quem é que tá fazendo graça? Parabéns, animal. Vamos lá. A gente percebe que aqui onde está o Brasil, né, nossa região da América do Sul, tem uma das maiores, então, bacias hidrográficas do mundo. Aí depois tem aqui na África também, na Ásia. E essa região aqui, ó, de deserto, né, essa também, acaba tendo poucos rios, tá? Então, essas são as principais bacias hidrográficas do mundo. Então, a gente tem bacia hidrográfica em quase todos os continentes, menos na Europa. Então, aqui, ó, América, África, Ásia e Europa. A Europa não tem uma bacia hidrográfica. Aí não tem rio lá, Pro? Tem rio, mas não tem um conjunto grande de rios formando uma bacia hidrográfica, certo? Aqui no Oceania também não tem. Vamos lá. Cerca de 1/5 da água doce superficial, quer dizer que está por cima, nos rios e não soterradas, né, do planeta, e líquida, né, constitui-se pela bacia do rio Amazonas. Como eu falei para vocês, é a maior do mundo, tá? Veio mensagem falando que vai acabar a aula em 10 minutos, gente, vamos lá. O rio Amazonas é o maior e mais volumoso rio do mundo. Ele nasce lá no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, tá? Lá ele tem outros nomes e vai vindo até chegar aqui no território brasileiro, lá na região do Amazonas, certo? Ele é muito importante aqui no Brasil, principalmente, né, como vocês veem na imagem, para o transporte de pessoas e mercadorias, tá?
Então, os rios ali na região da Amazônia, eles são muito utilizados como transporte. São as ruas deles ali, de tanto rio que tem. Tá? Então, eles usam barco para tudo. Igual a gente usa carro, eles usam barco. Tá? Em grande parte ali da região da Amazônia. Isso é para ir para a escola. Então, a gente vai ver alguns rios, né? Onde estão localizados, um dos principais rios do mundo, tá? Essa imagem que a gente vê é o rio Congo, lá na África, tá? Lá na região central da África. Ocupa áreas de floresta tropical com grande biodiversidade e muitas de suas espécies são consideradas endêmicas, ou seja, que ocorre somente em determinada área ou região geográfica. Então, tem matas, né, vegetação nessa região aqui, muito parecidas com a floresta amazônica. Tá? O rio Congo, ele é muito parecido com o rio Amazonas, até pela vegetação ao redor, pelo clima, né, que é tropical, e a floresta tudo em volta. Tá? Então, o rio do Congo é bem parecido aqui com o nosso rio Amazonas. Tá? Então, ele é um dos principais e mais importantes lá da região da África. Também muito utilizado para energia elétrica com hidrelétrica, como a gente viu nas imagens anteriores. Esse aqui é o rio Mississippi, nos Estados Unidos, é um dos principais rios, né, dos Estados Unidos. Tá? A bacia do Mississippi, né, onde tem todos esses rios, é a terceira maior do mundo. Tá? Essa imagem aqui é nossa, aqui do Brasil, lá da bacia do Paraná. Esse é o Rio Paraná, muito grande o rio, né? E esse Rio Paraná, ele não fica só no Brasil, ele passa pela Argentina, passa pelo Paraguai, é um rio muito grande. E é o rio que faz divisa desses países, tá? Então, aqui, esse rio, desse lado pode estar o Brasil, desse lado já pode estar o Paraguai ou a Argentina. O rio faz divisa desses países. Um rio muito grande e importante, então, também para a hidrelétrica. Temos aqui Prof, essa imagem. Pode falar. esse rio aí, ele serve de passagem para as pessoas que vão daqui do Brasil lá para o Paraguai ou para o Paraguai lá para Dá para tipo atravessar lá qualquer daqui, rio, sim. Dá para atravessar. Tá? porque tem pessoa Não que é tipo não quer costume. passar pelo. Não é costume as pessoas ficarem atravessando, porque tem as pontes de fácil acesso, de passar de carro. E você não é parado, nada, você tem livre acesso, tá? Ah, que Por causa bom. do É porque eu tava achando Mercosul. que tipo não era parado. Eu tava achando que era parado aí, tipo, seria uma forma de passagem para quem queria ir lá Ah, não, para Argentina, entendeu? não. Um Esses excesso de rios são mais migração. usados para comércio mesmo, tá? Pessoas, Entendi. certo? Essa aqui é uma imagem de uma usina hidrelétrica. Até a nossa maior usina hidrelétrica, que é a de Itaipu, não é essa que está na imagem, tá? Fica aí na bacia do Rio Paraná, tá? Então, ele é muito utilizado para hidrelétrica, porque ele tem bastante vazão, tá? E aqui a gente tem uma outra imagem de um rio lá na Rússia, também de uma das principais rios do mundo lá na Rússia, outra bacia bem famosa, certo? Então a gente vai vendo que tem bacias hidrográficas quase que no mundo todo, e são muito importantes esses rios para gerar energia, para transportar mercadorias, pessoas, para abastecer cidades, a água é muito importante então para a nossa vida, tá? Então a gente hoje viu um pouquinho desses principais rios e bacias hidrográficas, entender o que é uma bacia hidrográfica. Todo mundo entendeu? Que é uma bacia hidrográfica e que a bacia hidrográfica está no Brasil todo, a gente tem o Brasil inteiro cheio de bacias hidrográficas e diversas De rabiscar, regiões mano. aí do mundo, Coisa chata. né, também tem bacias hidrográficas. Bom, são duas páginas de exercício, a 148 e a 149, tá? Não precisa fazer todas,
Eu selecionei algumas para vocês, certo? Quem precisa fazer atividade atrasada, anterior, entra lá nas aulas, vai no último slide que você encontra a atividade que é para ser feita, tá bom? Então, sempre, em todo final de aula, tem a atividade que é para fazer. Então, fica fácil de achar qual atividade, tá bom? Então, aí os meninos que estão me devendo atividade, assiste as aulas anteriores e lá no final você vê que atividade que tem que fazer. Vocês vão fazer questões 1, 2, 3, 4 e 8, tá? Então, 4, 2, 4 e 8 só? então essas 4 primeiras. Ô, gente, por favor, para de rabiscar na tela, tá atrapalhando já. Já perdeu a Vocês graça. estão muito tontos, velho. Para de escalar Já perdeu a graça. Não, é sério. O que tem de engraçado colocar seta e escrever na tela? Não tem o que fazer, né? Fica colocando seta apontando ob. Presta Meu atenção Deus, dá na uma aula, raiva. gente. Ô, prof, Idiota, sabe o né? que você faz? Sabe o que você faz, prof? Não tem as configurações ali? De baixo? Aparece lá. Aparece ali pra você, ó. Quem pode, tipo assim, aparece quem que tá desenhando na tela, aparece o nome da pessoa, de quem tá desenhando na tela. Vai, Vai ali pra bobão! você. Vou olhar. Aparece o nome. Pode olhar, só que funciona só quando você estiver em reunião. Tipo, se você estiver em reunião, aí você clica lá nas configurações e aparece lá. Tá, anotem aí a atividade, eu vou sair do compartilhamento, eu vou ver se eu acho isso aí. Não, prof, você tem que entrar, quando você está compartilhando a tela. Como assim? Compartilha de novo. Peraí. Compartilha a tela de novo. Mas eu acho que é quando só Quando a pessoa compartilha, escreve, não é? O cara que que escreveu na tela tá tremendo. Ah, professora, então não vai. Acho que não vai dar, não. O cara que desenhou na tela tá tremendo. agora, né, de medo. Deixa eu ver. Ô, prof, aqui. você tem que compartilhar a tela. Compartilhar a Compartilhou? Tem que Na aula. Tem que deixar com medo mesmo. Espera. Aí, Peraí, ó. deixa eu parar de ver.